Fala aí galera, eu sou o T e a partir daqui que o declínio do jogo tende a uma curvatura de 90 graus. E muito bem meus amigos, eu gostaria de poder continuar a minha sériezinha falando de Power Level de cards, que se você ainda não tá ligado, dá uma olhada nessa playlist aqui em cima, onde já fiz 3 outros vídeos falando sobre esse assunto, onde basicamente a ideia é a gente poder acompanhar a evolução dos pontos-chave, dos turning points que levaram à mudança no design de carta, aumentando o Power Level e por consequência o Power Creep do jogo, que eu já fiz um vídeo falando sobre Power Creep aqui em cima, coisa que culmina em Tier 0 em determinados pontos do jogo. E basicamente o momento que a gente está hoje, ele é um pouco assustador, diferente de outros momentos, porque você tinha sim uma melhora no jogo constante, uma evolução do jogo que aumenta a velocidade dele, obviamente, só que acho que nunca antes foi tão impactante a forma que o Tier 0 foi inserido no jogo em relação à atualidade. Porque antes você tinha sim decks que tinham um comportamento da época, digamos assim. E esse comportamento, apesar de serem fortes da ótica na época, tinha uma ruptura, mas cara, não me soa como sendo uma ruptura tão grande olhando para trás como é hoje, onde tem muitos decks Power Creepados, e você pode ver isso pelo formato antes de pode ter sido lançado, muitos decks com Power Creep extremamente alto, e nesse ponto ainda assim tem um Tier 0 que é o Tiara Labyrinth. E aí pra gente poder entender meio que a evolução do jogo até chegar nesse ponto, eu venho falando desses temas. Então, recapitulando rapidinho, a gente entendeu como que o jogo funcionava, né, até então. Lá no primeiro episódio falando de engines e de jogadas e da quantidade de cartas para poder chegar em algum lugar, a gente chegou na forma de interagir com o oponente, ou seja, eu não preciso mais de traps para interagir, porque agora a minha engine consegue ser consistente e fazer uma jogada e colocá-la no campo, mas eu preciso ter onde chegar. As traps ajudavam eu segurar o jogo até que eu juntasse o recurso para conseguir fazer algo. Agora, se eu já consigo chegar onde eu quero no começo, eu não preciso dessas traps para fazer o meu jogo, para segurar o meu jogo até que eu consiga fazer o que eu quero, porque eu já consigo fazer de cara. O que eu quero fazer eu já consigo fazer de cara. Então eu não preciso de traps para segurar o jogo até que eu compre as cartas certas ou alcance as cartas certas para me fazer jogar. E o que isso faz? Faz com que, porra, tudo bem que eu já faço o que eu quero, mas eu preciso interagir com o oponente. As traps serviam para eu poder segurar o jogo até voltar para mim e eu conseguir fazer o que de fato eu quero. Só que se eu já consigo fazer o que eu quero de cara, eu não preciso de traps, mas ainda preciso interagir com o oponente. Então os monstros passaram a virar suas traps. Então você já conseguia fazer o que você queria no começo, e o que você queria fazer geralmente demandava, chegava em interações com o oponente. Monstros interagindo com o oponente que cortavam um pouco a necessidade de traps, apesar de não ter cortado completamente ainda, porque a gente ainda vai chegar lá. O próximo ponto foi: ainda precisava-se de combinação de 2, 3 cartas para você conseguir fazer alguma coisa. Geralmente 2 cartas que tinham um poder muito grande. Só que aí a gente tem um corte nisso, fazendo com que agora eu não preciso mais de tantas cartas, ou então eu não preciso que a minha engine seja mais tão grande. Eu já consigo fazer o que eu quero tudo no começo, eu já faço interações no final, e se eu conseguir fazer uma jogada só com uma carta? É aí que chega no último vídeo que eu fiz aqui em cima, né, que você pode me acompanhar falando sobre One Card Full Combo, e Full Combo significa interação com o oponente. Mas isso ainda estava um pouco nebuloso e tende a mudar agora, no fim de 2017, com a inserção do Link Fucking Vrains. É basicamente uma coleção, pra quem não sabe, esse ano 2017 foi quando inseriu a mecânica nova no jogo, as cartas azuis com setas, os Links. E a mecânica Link, ela impactou muito o jogo, porque até então a gente era acostumado a fazer 5 monstros na minha Monster Zone. Simplesmente, Pendulum Summon, bum, Pendulum 5 do extra. Os Links obrigavam você a usar eles, porque você só podia fazer summons do extra deck ou na extra Monster Zone, você só tinha uma, ou na seta em que os Links apontavam. Então você era obrigado a usar os Links para você conseguir fazer o que você já fazia antes. Então mexeu totalmente com a dinâmica do jogo, certo? Só que aí a gente entra num problema. Qual o incentivo? Tipo, tudo bem que o incentivo que eu tenho para usar o Link é fazer o que eu já fazia antes, mas parece estranho. Então tinham que vir suportes novos para os decks. E aí o Link Vrains é quem faz isso. Só que, ao invés de eu lançar um suporte novo para cada deck, eu vou pegar simplesmente o cerne daquele deck, daquela estrutura, e vou usar um arquetipo como avatar. E aí eu crio o monstro. Por exemplo, você quer fazer um bicho para
Pendulum, já que Pendulum é um dos principais prejudicados com toda essa mecânica, eu não preciso fazer um Pendulum pra Magícia, um Pendulum pra Magispectre, um Pendulum pra Dynamish, não, eu faço um pêndulo só. E esse pêndulo é justamente, e eu não coloquei a carta aqui, eu não tô acreditando que eu não coloquei a porra da carta aqui, eu vou trocar a tela, e esse pêndulo, puta que pariu, mano. Caralho, tá, deixa eu cortar isso aqui, ó. Beleza, desculpa não ter feito isso antes. Mas esse pêndulo, por exemplo, é o Electrumite. É melhor fazer o Electrumite que pega todos os decks de pêndulo do que fazer um deck de um monstro link pra cada pêndulo, tá ligado? Pra cada deck de pêndulo. É melhor fazer só um pra todos. Só que aí a gente começa a entrar num grande ponto, que é simplesmente o jeito de unir tudo que evoluiu até agora em um grande ponto, que é tudo que era feito antes foi facilitado, porque antes você tinha nicho, agora não tem mais. Então vamos acompanhar, meus amigos, porque o assunto é basicamente esse de partiu, então vamos lá. Tive mais 5 minutos de introdução para tentar falar o que eu quero falar aqui para vocês. Bom, então, todo esse ponto, por que esse é o grande turning point? Eu acho que esse é o principal ponto do Power Level até aqui. Como eu falei aí, nesses minutos anteriores, você tinha ali uma definição do que ia acontecer. A regra do jogo estava mudando no geral, né? Então, eu posso fazer logo o que eu quero, tudo de cara. E se eu faço o que eu quero, eu faço interações com o oponente através de monstros que ficam lá e fazem pressão. E a quantidade de cartas para fazer isso diminuiu. Só que ainda era dentro do arquétipo, né? Então, apesar do Zu ser uma engine e usar em todos os decks, o que o Zu fazia era basicamente o próprio Zu, ou um Exceed 4 genérico, mas não era nada tão impactante assim, tá? E aí, o Spyro, ele precisava de poucas cartas pra jogar, mas de todo jeito ele precisava de 2 Spyro pra pôr no campo, pra chamar a play do deck e fazer as suas outras coisas, que tendia a ser um pouco impeditiva se ele fizesse tudo o que ele queria ali, com Tri-Great, Firewall, Sleeper e essas coisas, era impeditiva pra época. O Link Vrains, ele colocou em jogo uma parada que destoa de tudo que a gente já tinha visto até aqui, que é basicamente, agora não tenho mais nicho. E o bagulho não pegou aqui a tela que eu queria, né? Deixa eu mudar isso aqui. Agora eu não tenho mais nicho, cara. Simplesmente eu posso transformar uma mistureba em alguma coisa. E é isso que os monstros Link Vrains fizeram. Por quê? O que eles fazem? Bom, com a proposta de tentar deixar uma coisa muito mais econômica, ou seja, ao invés de eu fazer um link para cada deck de pêndulo, eu faço um link só, que é o Electrumite, que engloba todos os decks de pêndulo. Ao invés de eu fazer simplesmente um link para cada deck de Warrior, eu faço um link que pega todos os decks de Warriors. E aí eu uso um avatar, que no caso dos Warriors é o Noble Knight. No caso dos pêndulos é o Electrumite. E assim por diante. E esse foi um padrão que foi usado para criar vários desses monstros links, para tentar inserir nós ainda mais nesse mundo, onde os links são imprescindíveis. E o que eles fizeram? Uma das principais coisas do jogo. Bom, o fato disso existir faz com que você possa misturar muita coisa diferente para chegar em um ponto em comum. Essa é a principal parada. Até então, a gente pode contar nos dedos monstros que faziam isso. Ou seja, eu posso juntar monstros aqui, fazer uma parada e chamar o monstro do meu arquétipo. Isso é interessante, certo? Porque eu transformo 2 cartas teoricamente desconexas em uma carta que eu preciso. Um dos principais exemplos disso, mas que eram pouquíssimos, é o nosso herói aqui, o MX-Saber Invoker, tá? Ele é um monstro antigo, ele é do arquétipo de X-Saber, então é bem antigo, mas basicamente com 2 monstros nível 3 quaisquer, você faz o Exceed dele, detacha, invoca, geralmente, um X-Saber do deck. Só que ele pode invocar um nível 4 Earth Warrior ou Beast Warrior, porque interage com os X-Saber. Então ele não invoca um X-Saber do deck, ele invoca um nível 4 Terra, Guerreiro ou Besta Guerreira. Um dos primeiros que eu me lembro. Outro dele que é bem impactante na época é o Zenyte, né, o Wind Up. E ele é bem importante porque, por exemplo, você podia dar normal summon Turgide, e o Turgide invocava o Sangan ou outra Turgide. E você fazia o Zenyte. O Zenyte dava efeito e invoca um Wind Up do deck. Com isso você, com 2 cartas desconexas, nível 3, que você colocou no campo, que não é engine, você transforma em um monstro que conecta a engine. Isso é muito importante, é uma diferença gritante. Mas não eram tantos monstros que faziam isso, não eram tantos decks que faziam isso. Pra você ter uma ideia, o Invoker, ele deve ter sido lançado o quê, mano? 2011, 2012 talvez? O Wind Up é mais ou menos dessa época. E de lá até ter vindo um outro monstro que fizesse isso com
de fato competência que eu me lembre, demorou 5, 6 anos, tá? Tinha um deck na época que eu me lembro que era mais assim, por exemplo, não era o Infernity, porque o Infernity usava cartas de Infernity, e era um deck de combo, e era relevante em sua época, tá? Você tinha o Dark Warrior, que é um deck de 2016, que é um deck que basicamente unia isso. O Special Summon, e era chamado de Dark Warrior porque você usava o Armageddon Knight e o Dark Grapher como sendo os principais catalisadores disso. E você fazia uns Hand Loop, você fazia uns Ômegas, o deck nunca foi tão relevante apesar de ser sim um deck forte. Então ele basicamente um grupo de bichos que você colocava no campo e fazia uma parada, mas nunca foi bom o suficiente para ser relevante, nunca foi consistente o suficiente para ser relevante, nunca foi bom o bastante. Mas a partir do advento do Link Vrens, por que isso muda? Porque agora a Konami colocou o nível de poder de cartas até aqui. Ou seja, tudo mudou em relação ao que era antes. Então, agora, eu posso fazer tudo que eu quero no começo. Eu tenho que fazer uma interação. E minha engine é cada vez menor. A quantidade de cartas que eu preciso para investir é cada vez menor. E não só isso. Agora, meio que tem muitos grupos, blocos de cartas, que fazem com que eu junte duas coisas desconexas e transforme em uma coisa que tenha conexão com algo. Mas qual é o grande problema nisso? Aí você começa a abrir demais. Então, como exemplo, você tem o Electrumite, que é o primeiro grande monstro que começou a fazer isso no Yu-Gi-Oh! TCG, pelo menos, já que no OCG você já tinha um impacto gigantesco de várias formas, porque o Link Vrens foi lançado lá inteiro. No TCG, não. Demorou muito para que o Link Vrens chegasse completo pra gente. No OCG foi de cara. Todas as cartas do Link Vrens com os Nightmares, que são coisas que mudaram muito o jogo. Mas enfim, por que eu quero falar disso aqui? Especificamente disso aqui. Porque esse é um grande ponto de mudança pro jogo, tá? Porque agora, como você tem esses monstrinhos aqui, o Fiber é o principal catalisador de tudo isso, você agora pega você pega coisas antigas, por exemplo, já que tá tudo bem genérico, e essa é a palavra, ser genérico. Você pega um monte de coisa genérica, antiga, que não tinha um problema na época, mas agora ele passa a ter. E aí você junta tudo e você chega num lugar engessado, num lugar incomum. Então no OCG teve o grande problema de todos os decks, apesar de muitos decks diferentes, todos fazerem a mesma coisa. Porque você tinha todas essas cartas disponíveis. Então é muito fácil, através de uma carta eu fazer a minha jogada inteira. Um Glow Up faz Extra Link na época. Um Glow Up da OTK, porque o normal sumo Glow Up, linka pro Linkuriboh, dá efeito Glow Up, se invoca, mila uma carta, faz o Fiber invoca um Tunic, junta, faz Sorcerer efeito, invoca o Blackwing in the Cloak, e você consegue fazer summon por cima de summon. E uma principal parada disso, de que como que esses monstros conectam essas engines. Do mesmo jeito que você tem o Invoker e o Zenmate. O Invoker passou a ter aplicação no Zu. E o que aconteceu com o Zu? Apesar do Zu ser uma engine que era usada de maneira relativamente genérica na época, mas chegava... O Zu fazia com que você chegasse em Zu. E ser Zu era bom. Mas você usava o Speedroid, o Terrotop. Por quê? Eu preciso chegar no rato. Então... os meus monstrinhos de main deck Zodiac eu podia dar normal summon dele, fazer um bull e pegar um rato, mas já deu normal summon. Como que eu invoco o rato agora pra invocar dois ratos do lado? Então, Speedroid entra pro Special, pega o tac entra pro Special, faz um invoca o rato, e o rato vira a jogada que eu preciso fazer. Então, através de uma carta no engine, eu cheguei na minha engine, que é com o Invoker semelhante com o que acontecia com o Wind Up. No TCG, né, a primeira coisa que aconteceu foi o Electrumite, porque... isso começa a virar uma coisa muito estranha pro jogo. E isso perdura por muito tempo até hoje. Que é, olha só, não existe mais um deck específico. Agora existem engines que você usa para poder chegar num lugar específico. Porque o Electrumite pede dois pêndulos como material. Ele interage com o pêndulo no geral, mata a carta pêndulo na escala, pega o pêndulo do extra pra mão, ele não nomeia nada. Então eu posso usar qualquer pêndulo para fazer o meu Electrumite. Então agora não é como se eu tivesse uma estratégia, um arquetipo para poder fazer a estratégia andar. Basicamente eu só preciso de monstros pêndulos que façam Special Summon para eu ter um normal e aí chegar no Electrumite. É isso. E aí qualquer deck de pêndulo que tivesse chegava meio que na mesma board, que era eu poder fazer o Vortex ali pra negar alguma coisa, o Electrumite ou Zephyr na Extra Monster Zone, se eu jogo de Magícia, aí tem algumas leves distinções que eu posso colocar um Bagushka, quem sabe, ou não, ou eu posso colocar Trap de Magícia ou não, dependia.
cheguei a um ponto que você podia fazer FTK de Zexal, FTK de Light Lusk, mas enfim, isso não vem ao caso. Mas isso engessou a mecânica de pêndulo, porque o pêndulo agora não é mais um deck específico, não é um arquetipo, é o pêndulo em si. Isso é bem estranho. A gente passa para outro bostrinho aqui, por exemplo, que é a Isolde, né? Que é a próxima que teve um impacto de fato muito grande no TCG, que é o que está mais vindo na nossa cabeça. A Isolde, ela coloca outra parada também, que é, olha só, tudo que foi acontecendo até aqui. Novamente, você faz tudo que você consegue no começo, você coloca interações cedo, coloca interações no campo através de monstros e você precisa de poucas cartas para jogar. E não só isso, agora além de precisar de poucas cartas, você precisa de qualquer carta que faça a mesma coisa, que é Special Summon. E aí tudo começa a piorar, porque tudo isso, os monstros que você faz geram Special Summon, você precisa só de Special Summon para chegar nesses monstros, e esses monstros vão fazer você chegar na board impeditiva interativa com o oponente muito cedo. Então a Isolde, na época do Golki, que era o meta da época de 2018, pós o Magista ter tomado lista, além do Sky Strike estar no meta, mas enfim, o Golki que foi o grande terror, era possível por causa da Isolde. Eu não preciso de um Golki, porque o único que põe Special Summon é o Golki Suprex com o outro do lado, que ele invoca um da mão. Eu não preciso disso. Eu preciso de 2 Warriors qualquer. Não só isso, eu preciso de 2 nível 3 quaisquer. Então eu podia fazer Special Junk Forward, Normal Summon Hand Trap, fazer o Invoker virava um Golki, né? Invocava um Golki do deck, e aí eu juntava e fazia uma Isolde trigava, Golki trigava, full combo. Então, não é além do Aquadolphin, né? Normal Summon Aquadolphin é o one card. Aquadolphin é feito, invoca o Aquadolphin não, né? É o Connector. Normal Summon Connector, Aquadolphin, one card, full combo. Mas percebe como que mudou, né? Então, não é só necessariamente eu ter uma carta para fazer a jogada inteira. Eu preciso de 2 cartas como Spyro. Por exemplo, com 2 cartas como o Spyro eu precisava, eu consegui fazer a minha jogada inteira. Só que o Spyro era 2 Spyros que precisava para fazer a jogada que eu queria, que no final das contas era genérica, mas a jogada para eu chegar lá era através da engine de Spyro. O que acontece é que com a evolução disso, né, primeiro você define uma coisa, depois você evolui ela. Então, qual é a evolução disso? Bom, a evolução é, se eu precisava de 2 Spyro para fazer um Spyro e fazer minha jogada rodar, quem sabe se eu precisar de quaisquer bicho, eu preciso de quaisquer 2 bichos para eu fazer uma parada, ou só um, quem sabe? Quem sabe? Bom, você tinha um deck que eu já falei no outro vídeo, que era o deck de Invoked, por exemplo, que era o Invoked Windwitch. O que, beleza, tem algum fator ali, né? Porque se eu compro o Invoked sozinho, beleza, eu jogo de Invoked sozinho, tech. Se eu compro o Windwitch sozinho sem o Invoked, eu faço o Windwitch sozinho, tech. Se eu compro os 2, beleza, eu tenho uma parada, mas um não me faz chegar no outro. Esse é o grande ponto. Aqui, não. Por quê? Porque o Invoked não faz uma carta que chegue no Windwitch. O Windwitch não faz uma carta que chegue no Invoked. Isso é o natural. Isso é unir engines, por exemplo. Mas com o advento desses monstrinhos aqui, não importa. Você só precisa colocar um conjunto de cartas que faça você chegar neles. E eles vão fazer você chegar na jogada que você precisa. Isso coloca um leque muito grande nas coisas que vão ser usadas. E olha, todas elas incentivam o Special Summon. E é um Special Summon com consequências de tudo que foi feito até aqui. Então, de novo, vai chegar em coisas impeditivas. E você faz um bicho do extra, que invoca um bicho do deck, que faz outro bicho do extra, que invoca outro bicho do deck. Então, você tem a possibilidade de escolher e ter acesso a coisas que você não deveria. E essa é uma parada muito zoada. E aqui pra frente é só evolução de tudo. Meio que fazem a mesma coisa. O Electromite, o Fiber, a Isolde. Tanto que você pode ver que estão todos banidos, né? A Isolde e o Wise Strix não, mas ele meio que faz a mesma coisa. Assumam Sorcerers. Então você ia tendo uma escadinha, né? A Anaconda, que é o avatar da fusão, e você colocava a interação no final depois de tudo, que era um push por final. O Linkrois, a Auroradon, Piste, e a música ficou subitamente feliz, né? Eu não quero isso. O Piste pra dragão, esse bicho aqui também. Esse cara gera o summon também, foi lançado aqui. A Querubini, que simplesmente faz com que você junte qualquer 2 monstros nível 3 qualquer e acesse o nível 3 específico do deck. Então tudo isso faz com que o leque de opção para você chegar em uma coisa aumente muito. Muito. E menos é mais no Yu-Gi-Oh! Quanto mais abertura você tem, quanto mais genérico essas coisas são e quanto mais simples elas são, porque é muito simples. O Yu-Gi-Oh! Evoluiu para isso, para você fazer os monstros de extra deck. E os monstros de extra deck evoluíram também para você alcançar peças específicas do teu deck. Isso faz com que você possa juntar um monte de engine diferente, faz com que você possa acessar cartas que geralmente você não deveria, e é bem tranquilo, porque tipo, faz com que a consistência do teu deck aumente muito, porque quaisquer cartas genéricas você transforma no que você quer, entende?
Seja ela para jogar e dar FTK, seja ela para acessar uma carta específica e dar FTK. Então tem todos esses fatores e tudo isso vai aumentando e aumentando e aumentando o power level. Eu coloquei cartas aqui, né, que ajudam nisso até hoje, né? O Sprite é a Querubine, só que para nível 2. O Gigante, que envolve qualquer nível 2 do deck, feito com qualquer monstro nível 2. A Mermaid era um pouco mais específico, mas ainda assim era genérica na época do Orkut. E você tem a Winda, que é uma Floodgate, mas essa Floodgate você alcança ela com uma carta, que é o Nadir. Porra! É bizarro como que você chega nisso. Você ativa o Nadir e você manda Apika e pega um Dogma. Essa Apika caiu no cemitério, vai dar efeito e simplesmente pegar uma carta do deck e descartar, que pode ser a Esquizo. Pega a Esquizo, descarta Esquizo, Eclese, efeito, Máximos, bane Apicalone, invoca o Máximos, efeito, joga Construct, joga Ash Dragon, Construct efeito, pega Esquizo, seta Esquizo, End Phase, Ash Dragon, pega Knight pra mão. Essa jogada sozinha, uma carta, faz com que você tenha o Máximos, que põe pressão no campo, o Knight, que nega efeito de um bicho no campo, e a Schism, que faz o Winda, que faz com que o cara só faça um Special Summon no campo. E você começa a ver que tudo começa a entrar em conflito, porque esse tipo de carta existir, ser acessível desse jeito, primeiro, não era pra ser acessível desse jeito. O Dogma não foi feito pra fazer isso, mas ele faz. E é isso que acontece, você começa a criar essas cartas que com uma carta você faz tanto, você começa a acessar coisas que você não deveria e que talvez você nem devesse de fato fazer, acessar, e a Konami talvez não tenha previsto isso, ou talvez tenha previsto, mas você que está jogando de Dogma não podia acessar uma Winda, mas você pode, e você faz tanto com uma carta que é bizarro, uma carta faz tanto, e tudo isso começou aqui atrás, e isso tudo é evolução dessas coisas, porque quanto mais esses monstros têm esses efeitos de alcançar cartas específicas do deck, maior a chance de dar merda no final. Maior a chance de você precisar cada vez mais aumentar o nível das coisas. E tudo começa aqui. É muito bizarro. Mas lembrando, o que você chega, onde você chega a partir daqui, é consequência das evoluções lá de trás. Que era, de novo, você precisava preparar setup para fazer uma jogada. Mesmo o Wind Up, que era um deck talvez desses mais idiotas que tinham aí, de Shockmaster, Hand Loop, geralmente é poucas as vezes que você consegue com duas cartas. E são duas cartas específicas, porque eu tenho que comprar elas. Mas acontecia, mas era muito poucas vezes. Geralmente era fazer uma jogada de vantagem, setar atrás pra segurar e esperar. Geralmente era isso. Evoluiu, você pode fazer agora tudo que você quer no começo, mas você não tinha muito onde chegar com os Dragon Ruler. Depois você evoluiu de fazer tudo que você quer com os BAs, com os Necrois, e você passou a ter onde chegar com os Peps, com Infinity, Rafflesia, no final do ano Crystal Wing, ABC, Sapo. E aí vira a chave pro ano de 2017 e você começa a ter tudo isso, plus fazer jogada inteira com uma carta como Zodiac e Invoked, por exemplo. Você passa a ter essa parada de, no Engine, chegar na Engine com o Zodiac, por exemplo, porque existia o Invoker. E já existia um Wind Up também. O Spyro, ele colocou mais essa questão, porque até aqui o Zodiac, o Aleister, você fazia uma mesa meio que inquebrável com o Wind Witch, mas você não acessava eles via engine. O Zodiac, você conseguia fazer muita coisa, mas não era inquebrável, tanto que a Miho era boa. E o Spyro começou a perpetuar a parada de, mano, beleza, duas cartas aqui, eu vou impedir você de jogar praticamente. Só que essas duas cartas são consistentes, diferente do Wind Up. Eu chego sempre, porque a evolução do jogo é fazer o que você quer sempre, desde cedo. E quando o que você quer fazer é através da engine, como o Spyro fazia e você ganhava o jogo, beleza. Beleza não, na verdade você tem uma clara quebra, diferente do Wind Up, que apesar de existir, era bem raro. Aqui não, você consegue fazer, porque é a evolução de tudo. Eu ter a minha engine sempre que eu quero, consistente, acessar ela no começo do jogo, mesmo que seja só com engine, eu poder fazer a minha jogada inteira no começo do jogo e ao mesmo tempo ela ser consistente, como eu já falei, e aí chega na parada de impedir o cara, porque o que eu faço é a interação. A evolução disso beleza, agora eu preciso poucas cartas, eu fazer tudo que eu quero no começo e eu vou dar o FTK no amiguinho fazendo a minha mesa inquebrável. A quebra é que agora eu não preciso só de dois Spyros para fazer o Double Helix e chegar nisso. Não, eu posso fazer um Thunder e um Non-Thunder. O Normal Summon do Glow Up vira a jogada inteira. Simplesmente o Normal Summon de um Connector vira full combo de Isolde. Simplesmente o Normal Summon de qualquer porra que seja vira isso tudo, e faz com que não exista decks com identidades, simplesmente tem decks que você usa como engine para chegar em um ponto específico, e é a partir daqui que tudo começa a quebrar, entende? É a partir daqui que tudo começa a ficar complicado, e todos os desastres que a gente enfrentou posteriormente, principalmente no ano de 2020, que eu acho que é o pior ponto do jogo, sai daqui.
sai do link Vrens e da evolução de tudo que a gente já comentou até agora. Eu acho que eu já falei muito mais do que eu precisava aqui, eu acho que eu tô me estendendo. O vídeo não ficou, talvez, como eu imaginava, tem 24 minutos, eu acho que eu falei demais necessariamente, mas tá aí, meus amigos, é basicamente isso. Valeu, falou e até mais thumbnail na tua cara.